A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 18 ao 20, que vai nos dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o próprio Deus, ele justificou a Maria. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que quem te justifica é Deus. Mesmo que pessoas, elas não acreditem nas tuas palavras, mesmo que pessoas não acreditem no propósito de Deus na sua vida, Deus está dizendo para você: acredite você, creia você, tenha convicção você. Porque eu sou Deus que trato com quem desacredita do que eu falei. Muitas vezes ficamos preocupados. Por quê? Porque nós temos de Deus um projeto. Nós temos de Deus um sonho, um plano. Porém, quem está ao nosso lado muitas vezes desacredita. Era isso que estava acontecendo com Maria. José, aquele a quem Deus tinha designado o plano para que ele estivesse ao lado de Maria criando Jesus, agora estava pensando em deixar Maria secretamente. Porque ele não estava entendendo o propósito. Tem pessoas que estão ao seu lado, mas não estão entendendo o propósito. Tem pessoas que Deus diz que tem um plano nessas pessoas na sua história. Mas você olha e diz assim: meu Deus do céu, quem é que vai convencer esta pessoa? Como é que vai ser isso se ele não acredita? Se ela não acredita, e Deus está dizendo: não se preocupe, eu sou Deus que marco encontro. Deus, irmãos, ele não deixa a obra pela metade. Deus não é Deus de confusão, mas ele é Deus de paz. Quando confiamos nele, ele coloca tudo no seu devido lugar. Declare comigo: o meu Deus está colocando tudo no seu devido lugar. O meu Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Deus jamais ia entregar para Maria um projeto, um filho, que viesse trazer para ela morte, que viesse trazer para ela destruição. Porque, irmãos, não fazia sentido nenhum Maria engravidar e ser apedrejada, ser tida como adúltera, ficar sem esposo. Muitas vezes olhamos para as promessas de Deus e pensamos: Senhor, será que vale a pena correr o risco? Senhor, será que vale a pena abraçar os teus projetos e me arriscar para viver a eles? Nós vemos na história de Maria que vale a pena. Maria não temeu Ramandarasto, Candarai a morrer. Maria não temeu perecer, mas ela disse: aqui está a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que o Senhor convencerá José, mas de uma coisa eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Você observa que quando o anjo Gabriel primeiramente visita Maria, porque a primeira a saber dessa história toda foi Maria, era ela que ia gerar. O anjo Gabriel se apresenta pessoalmente para ela e leva para ela as boas novas. Em momento nenhum, Maria pergunta assim: o que vai ser de José? Como é que eu vou criar esse filho? E se José não acreditar? E se eu for apedrejada? Não. Maria nem toca nesse assunto. Por quê? Porque ela entendia que Deus, ele cuida nos detalhes. Que quando Deus, ele manda, ele garante. Nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Quando o propósito é de Deus, Deus cuida nos detalhes. Declare comigo: meu Deus está cuidando de tudo nos detalhes, porque o propósito é dele. O meu Deus está cuidando de tudo nos detalhes, porque o propósito é dele. O propósito pertencia a quem? A Deus. Jesus não era de Maria.
Jesus era emprestado para ela cuidar, mas o propósito era de Deus, irmãos. Quando o propósito é de Deus, ele cuida de tudo. Quando o propósito é de Deus, a gente não precisa ficar inquieto com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai calçar, como é que vai ser o amanhã, quem vai nos ajudar. Não, irmãos, Deus cuida. Tinha um coração ali que precisava ser trabalhado. Como na nossa história, muitas vezes tem, né, irmãos? Pessoas que fazem parte do propósito, mas o coração delas precisa ser trabalhados. Por quê? Porque elas não viram o que a gente viu. Elas não têm a intimidade que nós temos muitas vezes. Você observa aqui que José não tinha a intimidade que Maria tinha até certo momento. Ele só veio saber da história quando Deus resolveu se apresentar para ele em sonho. Tem pessoas, irmãos, que elas não viram da mesma forma que você viu. E não adianta você querer incutir na mente dele. Não adianta você querer incutir na mente dela. Porque às vezes nós queremos incutir na mente dos outros o que Deus falou conosco, não é verdade? Mas a experiência é sua. A experiência era de Maria. José não entendeu nada, mas Deus estava cuidando de tudo. Tem pessoas que estão na sua história que não estão entendendo nada, mas Deus está dizendo, confia porque eu estou cuidando de tudo. José estava aqui pensando secretamente, vou deixar Maria. Ele era justo, irmãos, ele não queria infamar Maria, mas também ele não queria aquela responsabilidade de um filho que não era dele, humanamente falando. E aquela história estava soando como que? Loucura. Muitas vezes o propósito de Deus vai soar como loucura aos ouvidos de algumas pessoas. E o Senhor está dizendo, não se preocupa, porque se o propósito é meu, eu cuido dos detalhes. Estava aqui José pensando em deixar Maria secretamente, não falou para ninguém. Pensando, não foi falando, pensando, só ele e Deus. Porque os nossos pensamentos só Deus tem acesso. Só Deus, ele sabe o que a gente está pensando. Então, naquele momento, só ele e Deus sabia o que estava passando na cabeça dele. Quando Deus resolve marcar um encontro com José, e Deus deixa bem claro. Enquanto ele estava pensando, irmãos, ali, eis que ele apareceu em sonho. Um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Ou seja, eu te conheço. Sei quem você é e te chamo pelo teu nome. Você está incluído na minha promessa. Você está incluído no meu propósito. Você está incluído no que eu entreguei para Maria. Não tente fugir, porque eu te conheço pelo nome. Aí o Senhor já chama ele pelo nome, mostrando intimidade. Não é assim? Porque só sabe o seu nome quem tem contigo pelo menos um contato, uma intimidade. Não tem como alguém que nunca te viu na vida saber o seu nome. Não é verdade? Quando você chega em algum lugar, a pessoa faz o quê? Fia, coisinha. Ei, moça, moço, não é assim? Rapaz, mulher. Mas não chama você pelo seu nome. A partir do momento que chama você pelo seu nome, você olha. Se você não conhece a pessoa, a sua reação é: como é que você sabe meu nome? Não é assim? Então, aqui o Senhor estava chamando ele pelo nome, mostrando que conhecia ele. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, não se preocupe. Me apresentarei para quem faz parte do propósito, chamando pelo nome. Para que ele e ela entendam que o propósito é meu e que eu conheço a eles. Não foi Maria que colocou José no propósito, foi Deus. Não é você que vai colocar algumas pessoas no propósito, mas é o próprio Deus. Então Deus chama quem? José pelo nome. José, filho de Davi, não temas, ou seja, não tenha medo de receber Maria, tua mulher. É tua. Mesmo que você não queira, é tua. Mesmo que você diga, mas eu não quero esse propósito, é tua. Deus não deu a opção de escolha a José. Tem gente que está ao seu lado. Tem gente que está contigo que não tem a opção de escolha. Mesmo que ele não queira participar do projeto, mesmo que ela não queira participar do projeto, Deus está dizendo, eu escolhi. Quando eu escolho, ninguém diz não para mim. Declare comigo, o meu Deus escolheu pessoas para estarem no propósito dele na minha vida. O meu Deus escolheu pessoas para estarem no propósito dele na minha vida. Já está escolhido, já está escolhida. Só que ainda vai ter um encontro com Deus, fica calmo. Ainda vai ter um encontro com Deus, fica calma. Deus, ele vai trabalhar nesse coração. Essa palavra é uma resposta. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor deixa bem claro que o Senhor também conhecia Maria e sabia da história dela. E sabia do que ela havia dito para José, que soava como loucura. Aquilo ali estava dando na cabeça de José mais do que um nó.
José estava pensando secretamente, aquilo ali era um segredo entre ele e Maria. Aí o Senhor chega e diz assim: eu sei muito bem qual é o segredo. Eu sei muito bem o que está deixando sua mente turbada. Conheço também Maria, a qual você queria deixar. Mas eu digo para você que ela é tua mulher. Não tenha medo de receber a ela. Hoje Deus visita corações, visita pensamentos, visita sonhos, visita pessoas de maneira íntima, para que elas lembrem que são participantes de um projeto que deu na sua vida. Neste momento aqui, meu irmão e minha irmã, José lembrou na hora. Não tem como duvidar do que Maria disse. Deus está confirmando. Alguém vai olhar e vai dizer assim: não tem como fugir do que fulana, do que ciclano disse. Por quê? Porque Deus está confirmando. Eu agora entendo que isso aqui é um projeto de Deus. O que eu não entendi, eu estou passando a entender. Você entendeu, meu irmão e minha irmã, que pessoas não estavam entendendo, elas vão passar a entender. Porque elas fazem parte do projeto de Deus na sua vida. E o Senhor testifica, justificando a Maria aqui. Testificando as palavras dele. O que nela foi gerado é do Espírito Santo, ou seja, não é de Maria, é do Espírito Santo. O que soava, José, como loucura para você, eu estou lhe confirmando que não é loucura. Eu estou lhe confirmando que esta mulher não mentiu. Rasturiandaracandaraia. Olha Deus confirmando, meu irmão e minha irmã, os propósitos dele na sua vida, as suas palavras. Aquilo que você falou e pessoas não entenderam. Porque é muito difícil, irmãos. É muito difícil quando nós temos uma palavra de Deus e as pessoas que estão ao nosso redor não entendem. E muitas vezes pensa que é coisa da nossa cabeça, que é loucura, que estamos mentindo. Isso é muito difícil, porque a gente tenta incutir na mente dos outros. A gente tenta fazer pessoas entenderem o que Deus falou conosco. Só que aqui nós aprendemos que não é dessa forma. Não somos nós que fazemos ninguém entender. Nós não temos esse poder. Quem convence o homem é quem? O Espírito Santo. E eu vejo o Espírito Santo aqui convencendo o coração de homens e de mulheres que fazem parte de propósitos de Deus na sua vida, mas não estão entendendo nada. E Deus está dizendo: deixa eu me apresentar. Deixa eu te justificar. Para de ficar falando. Irmãos, quando nós falamos muito, nós acabamos o quê? Perdendo a razão. Hoje o Senhor marca um encontro contigo para lhe dizer: minha filha, meu filho, não perca a razão. Não seja alguém que fala muito e acaba perdendo rabasto, candará a razão. Mas seja alguém que silencia para Deus falar. O que foi que Maria fez? Silenciou para Deus falar. Tem momentos, irmãos, que nós temos que silenciar. Silenciar com filho, silenciar com filha, com marido, com esposa, com mãe, com pai, com tio, com primo, com irmão da igreja, com pastor, com a missionária. Nós temos que silenciar para que Deus nos justifique. Muitas vezes queremos que Deus nos justifique e a gente fica falando. Aí Deus olha do céu e diz assim: gente, você já está falando um bocado aí, como é que eu vou lhe justificar? Hoje o Senhor marca um encontro contigo e fala com você de maneira muito clara. Eu vejo Deus falando com pessoas aqui de maneira nítida. E Ele está dizendo para você: silencie para eu te justificar. Silencie para eu marcar um encontro com José. Silencie para eu entrar naquele coração de pedra e com martelo que esmiuça a penha, quebrar tudo, rabasto, candaraia, e fazer como eu quero. Porque a obra não é tua, o projeto não é teu, o projeto é meu. A obra não era de Maria. Aquela obra ali, irmãos, era para o Senhor fazer. Quem iria convencer José era Deus. Quem convence o homem, quem convence a mulher não é você, é Deus. Muitas vezes ficamos tão ansiosos para ver Deus trabalhando que queremos fazer o papel de Deus. E hoje Deus diz para você: eu não quero que você faça meu papel, minha filha. Eu só quero, meu filho, que você confie em mim. Eu só quero que você descanse. Eu só quero que você aguarde. Porque eu, o Senhor teu Deus, tenho resposta para você. Eu, o Senhor teu Deus, quero trabalhar nesse projeto. Quero trabalhar nesse propósito. Deixa eu trabalhar da forma que eu sei. Quem havia marcado o encontro com José aqui? Deus. José dorme pensando: eu tô pensando, vou deixar Maria aqui, esse negócio não dá certo pra mim não. Tô entendendo nada, essa conversa estranha de Maria. Maria agora diz que tá grávida, que o anjo apareceu pra ela. Que conversa é essa? Imagine a mente de José como estava, irmãos, turbada.
Tem pessoas que estão com a mente turbada. E você, se ficar falando, só vai piorar a situação. Se Maria ficasse tentando abrir a mente de José e colocar dentro, ela só iria piorar a situação. Então ela deixou Deus falar. Tem momentos que nós temos que nos calar para ouvirmos Deus falar. Para deixarmos Deus resolver a situação e nos justificar. Declare comigo, eu não vou me justificar. Quem vai me justificar é Deus. Eu não vou me justificar. Quem vai me justificar é Deus. Pronto, aqui estava. O Senhor dizendo o que nela está sendo gerado. Ela não mentiu, não. É do Espírito Santo. Realmente é um filho que não pertence a vocês. Mas eu entreguei para vocês uma responsabilidade. Porque você está incluso, José. Não adianta querer fugir, irmãos. José não fugiu do propósito. E Deus te trouxe aqui para lhe garantir através dessa palavra. Tem pessoas que não vão fugir do propósito. Mesmo que elas queiram, mesmo que elas tentem. Mesmo que elas pensem em deixar. José estava aqui pensando. Mas Deus não deixou. E hoje Deus está dizendo, eu não vou deixar algumas pessoas pararem o que eu tenho contigo. Eu não vou deixar algumas pessoas deixarem você sozinha e sozinho nesse propósito. Eu tenho um plano com José. Eu tenho um plano contigo. E eu sou o Senhor que estou organizando tudo e colocando tudo no lugar. Só silencie para que eu possa falar. Só deixe eu te justificar e responder por você. E organizar o cenário para que você receba a promessa. Amém? Declare comigo, o meu Deus está organizando todo o cenário para que eu possa receber a promessa. O meu Deus está organizando todo o cenário para que eu possa receber a promessa. Maria agora estava com o cenário organizado para que ela pudesse receber a Jesus. Deus está colocando tudo no lugar porque tem promessa dele que está prestes a se cumprir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos justificar. Eu sei, Pai, que muitas vezes, diante de promessas, diante de sonhos e projetos que o Senhor nos entrega, pensamos que nós temos que nos justificar, pensamos que somos nós quem resolvemos as situações e esquecemos, Pai, que o total controle, o total poder está nas tuas mãos. Que o Senhor, Pai, através dessa palavra possa trabalhar, tirar toda a ansiedade do nosso coração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor estava cuidando de Maria, o Senhor estava cuidando do propósito, o Senhor estava organizando tudo para que ela pudesse receber, Pai, a promessa que o Senhor havia feito. Oh, Senhor, que o teu filho e a tua filha entenda que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, que nada foge da tua alçada, que o Senhor trabalha a favor daqueles que confiam em Ti, que esperam no Senhor e que sabem, Pai, que o Senhor cumpre o teu projeto segundo os teus desígnios e não segundo aquilo que o homem quer, porque o homem faz os planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. José estava pensando secretamente em deixar Maria, mas foi o Senhor quem deu a última palavra, Rabasturi andará na história dele. E eu creio que o Senhor está dando a última palavra na história do teu filho e da tua filha e não vai permitir com que os teus planos sejam frustrados na história dele. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai.
Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem de Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está te justificando, não tenha medo. Quando o propósito é de Deus, Deus mesmo se responsabiliza por tudo, nos mínimos detalhes. Da mesma forma que Deus, Ele se responsabilizou por Maria, Ele está dizendo, eu me responsabilizo por você. E aqueles que forem participantes do projeto que eu tenho na sua história, eu mesmo estou visitando e estou trabalhando no coração deles. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.